Estamos de volta com Casa Científica, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. Hoje, doutor Edivaldo, temos um tema interessantíssimo, uma convidada querida e muito competente. É isso aí, Rodrigo. Mais uma vez aqui nesse episódio Casa Científica. Convido a todos para permanecerem e assistir esse episódio. Voltamos já. Voltamos com mais um Casa Científica, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. Olá, doutor Edivaldo. Olá, Rodrigo. Prazer estar mais uma vez aqui nesse episódio. Hoje nós temos uma convidada mais do que especial, doutora Camila, que é anestesista e atualmente é a coordenadora do serviço de anestesia da Santa Casa. Camila, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite, Rodrigo. Obrigada, Edivaldo. E vamos lá para mais uma Casa Científica. Camila, eu imagino que muitas pessoas têm curiosidade em relação à anestesia e tem vários temas que são bem interessantes. Mas um eu acho que chama muita atenção, que é aquela cefaleia pós-hacking. Então, o que seria uma cefaleia pós-hacking? Bem, Rodrigo, a raquianestesia é uma anestesia que a gente usa bastante, né? Já há mais de 100 anos e usa com segurança. E realmente a gente pode ter essa complicação que é a dor de cabeça pós essa anestesia. E por que essa dor de cabeça ela acontece? Quando a gente faz essa anestesia, que é dada na coluna, né? A gente, com uma agulha, acessa o canal medular. E quando a gente tira a agulha, fica um furinho ali no local, literalmente mesmo. E nesse espaço medular, onde a gente injeta o anestésico, tem o líquor, né? Que é o líquido que fica no cérebro e que desce para a medula, né? Explicando. E por esse furinho, literalmente que a gente falou, o líquor vai saindo, vai pingando para outro espaço. E com essa saída do líquor, a gente tem tração das estruturas cerebrais, fazendo uma vasodilatação dolorosa. Então, a gente tem a cefaleia pós-hack, né? Devido a esse fato. Entendi. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, então isso pode acontecer quando a gente faz uma raquianestesia, né, que é feito pela coluna. A gente costuma ouvir falar também sobre a anestesia geral. Eu queria voltar depois para a raquianestesia, mas só para contextualizar um pouquinho, eu queria que você falasse a diferença de uma raquianestesia comparando com uma anestesia geral e por que você escolhe geralmente raquianestesia. Pronto, tudo depende, Edivaldo, de qual é o procedimento cirúrgico a ser realizado. Então, assim, o que vai definir? E o perfil do paciente, né? Então, a gente une as duas coisas. O procedimento a ser realizado com o perfil do paciente, para a gente determinar qual que vai ser a anestesia para esse paciente. A anestesia geral tem alguns casos como neurocirurgia, cirurgia cardíaca ou cirurgias por vídeo, que a gente faz já. A cirurgia geral a anestesia geral já é determinada. E isso é o padrão. E para cirurgias para membros inferiores, como cirurgias ortopédicas, cirurgias de varizes, nós usamos a raquianestesia para cesariana, que inclusive é muito mais seguro para gestante a raquianestesia em relação à anestesia geral. Então vai depender disso. A nossa escolha é ali junto ao paciente, né? Vendo o perfil dele e com a cirurgia proposta. Vendo você falar da fisiopatologia aí, da raquianestesia, eu vejo que difere um pouco da cefaleia comum, né? Aquela cefaleia primária. Então eu fico imaginando, Camila, se o tratamento seria a mesma coisa, ou se há algo especial que a gente possa fazer. Uma dipirona resolve, ou algum procedimento, algo mais que a gente possa fazer para aliviar essa dor? Pronto, com certeza, Rodrigo. Se difere sim. E lembrando que essa cefaleia não só tratamento medicamentoso, também como algumas condutas que a gente pode tomar. Por exemplo, primeiro falando do perfil da dor. É uma dor occipital, temporal, e ela piora a posição supina, ou seja, quando o paciente está em pé, ela piora. Por quê? Porque está extravasando mais líquor, né? Tracionando mais. Quando a pessoa deita, tem melhora da dor. Essa dor, ela começa a aparecer após 24 horas da raquianestesia. E, geralmente, ela cessa, independentemente do tratamento, em até 7 dias, né? Vamos lá. Voltando ao tratamento, né? O tratamento, posição decúbito dorsal, né? A paciente ficar deitada é uma das... Um dos
Os tratamentos. Das né? estratégias, Os tratamentos, uma assim. das estratégias, né? Sim. A hidratação, né? Lembrando que a hidratação tem que ser comedida, porque se o paciente ficar se levantando demais para micção, vai ser um fator que vai atrapalhar. Nós usamos sim analgésicos como dipirona, paracetamol, usamos anti-inflamatórios, podemos usar o sumatriptano também, mas tem o blood patch, que é o procedimento que a gente faz que sana essa dor quando a cefaleia não é resolvida pelos outros tratamentos. O que é o blood patch? A gente tira um sangue autólogo, né, do próprio paciente, tira o sangue do próprio paciente e injeta no espaço peridural, que é o espaço anterior ao espaço subaracnoide, fazendo um tampão sanguíneo. E aí a gente tem um aumento da pressão ali para de-extravasar o líquor e tem a melhora da cefaleia. Essa cefaleia pós-hack, então, pelo que eu compreendo você dizer, ela é autolimitada, né? Mas nesse intervalo de tempo a gente usa analgésicos. Nesse intervalo de tempo, se for muito doloroso e os analgésicos não forem eficientes, você pode fazer essa outra intervenção. É isso mesmo ou existe alguma complicação assim maior, além do desconforto para o paciente? É isso mesmo, é uma cefaleia autolimitada, porém ela pode ser incapacitante. E quando a gente trata de incapacitante, por exemplo, numa gestante que acabou de ter um bebê, ou de uma pessoa que precisa voltar ao trabalho rápido, né? Isso torna-se um grande problema, né? E falando, né, que o tratamento ele vai muito de um tratamento pouco invasivo a muito invasivo, né, como o blood patch. Mas hoje a gente tem também uma outra alternativa, que é o bloqueio esfenopalatino. Como que é esse bloqueio esfenopalatino? A gente pega, sabe, os cotonetes que usava para COVID, né, para testar COVID. O gânglio esfenopalatino, ele fica lá atrás na nossa fossa nasal. Então, a gente embebe com anestésico local esse cotonete e bloqueia o esfenopalatino. Então, a gente tem uma melhora praticamente instantânea também com esse procedimento, que ele é sendo muito menos invasivo do que o blood patch, que você acessa novamente, né, a coluna do paciente, né, injetando esse sangue autólogo. Eu fico pensando no volume de cirurgias que a gente tem no Brasil, o volume de pacientes que são submetidos à raquianestesia. E aí, pensando que apesar de não ter alta mortalidade, parece ser algo que incomoda muito o paciente. E no volume de cirurgias que temos, é algo que, mesmo representando uma incidência baixa, vai ter um número absoluto, considerando o Brasil, muito alto. Então, o que eu queria saber, Camila, é se tem como a gente prever qual o paciente que tem um maior risco de vir a desenvolver, eventualmente, essa cefaleia pós-hack, para que a gente possa, assim, se precaver, ter uma vigilância maior, ou algo que possa reduzir a chance de ele vir a desenvolver essa cefaleia. Tem um perfil de paciente que tem um risco maior? Tem sim, Rodrigo. Tem um perfil de paciente que eles fazem mais a cefaleia pós-hack, que são as mulheres jovens, porém, o grande fator determinante da cefaleia pós-hack não é o tipo do paciente, mas sim o calibre da agulha. Quando a raquianestesia começou a ser utilizada, né, nos primórdios, era-se usado agulhas de grosso calibre, então era muito mais comum, né, a cefaleia pós-hack. Hoje a gente tem agulhas com um calibre muito fino, então, assim, uso da agulha de fino calibre é um grande fator. Número de perfurações também, quanto menor o número, apesar de que se você não acessar o espaço, não tem problema. E o tipo da agulha também. A gente tem agulhas cortantes e agulhas não cortantes, né? Que a gente chama de ponto de lápis, que também interferem nessa incidência. Hoje a incidência é bem baixa. A gente vê isso na nossa prática clínica mesmo, que a incidência da cefaleia pós-hack é baixa. Porém, em mulheres jovens, a gente tem um perfil mais proeminente, né? E nesses casos, assim, eu imagino que mulher jovem é muito comum, é uma pessoa assim que é muito comum fazer cirurgias ginecológicas, né? Cirurgias abdominais, pernas e tudo mais, né? Sobretudo acidentes ortopédicas. Então, você sabe exatamente assim qual é a probabilidade, a chance de alguém desenvolver isso?
Você conversa com o paciente a respeito disso? Antes, fale um pouquinho sobre a abordagem dessa possibilidade de complicação, assim, naquela consulta pré-anestésica. Como é que funciona isso? Até na literatura, Edival, a gente Sim. tem que, às vezes, se a gente abordar previamente esse problema com o paciente, possa ser que, por algum fato, por algum fator psicológico, né, ele desenvolva ou a cefaleia com maior facilidade, ou ache que uma cefaleia possa ser. Então, isso não é abordado na consulta pré-anestésica. A gente aborda outros fatores, mas, assim, quando a gente olha o perfil do paciente, hoje a tendência é sempre usar agulhas de fino calibre, né? Então, a gente já se prepara, né, sem o paciente saber, para não haver essa cefaleia pós-hack. E se houver, aí sim a gente conversa com o paciente, orienta, né? Tudo que deve ser feito. Pelo que eu entendi também, existem gradações diferentes da cefaleia pós-hack. Pode ser desde uma cefaleia menos intensa até uma cefaleia impactante na vida da pessoa. Então, eu posso, não sei se estaria correto dizer o seguinte, eu posso tanto tratar isso ambulatorialmente, e ele respondendo bem uma analgesia simples, ficar em casa e sendo monitorado, mas há casos que eu preciso internar esse paciente para fazer esse procedimento, deixar ele em decúbito dorsal, monitorizar esse paciente, fazer o blood PET, enfim. Seria algo razoável dizer que o paciente precisa ficar internado eventualmente, ou isso é também comum, Camila? É incomum, Rodrigo. Assim, realmente pode haver essa incapacidade, porém, quando é feito o bloqueio e é resolvido, a dor é resolvida. Então, o paciente consegue ir para casa e passar o resto dos dias até, como a gente já falou, né, que a cefaleia é autolimitada, essa dor sanar. Duas perguntas bem simples. Uma pessoa que já teve, ao fazer uma segunda cirurgia, tem uma chance maior de ter novamente? E a segunda, se um paciente já tem dores de cabeça crônica, enxaquecas, etc., ela tem maior chance de desenvolver? Vamos lá. A primeira pergunta, sim. Como a maioria das coisas na anestesia, se a paciente já teve náuseas e vômitos pós uma anestesia, a cefaleia pós-hack também não é diferente. Se a paciente teve, ela tem maior predisposição de ter novamente. E em relação às cefaleias crônicas, não há interferência. Não tem relação, não compõe a fisiopatologia da doença. Mas isso não impediria de eu lançar mão de uma raquianestesia num paciente de uma fratura, por exemplo, ortopédica, ou você mudaria a sua estratégia de abordagem na anestesia para uma anestesia geral, algo do tipo? O que você pensa? Já que é raro, né? Apesar de aumentar a chance na segunda, como é que você aborda esse caso? O paciente chega para você, ela já teve, né? É mulher, é jovem, já teve uma cefaleia pós-hack, e aí agora chega para fazer outro procedimento cirúrgico. Você mudaria a sua estratégia de anestesia nesse caso? Pronto. A raquianestesia, como a gente está falando, até parece que ela é uma vilã, né? Assim, por essa complicação da cefaleia e tudo. Porém, a raquianestesia, ela tem muitos benefícios, como a dor, a analgesia pós-operatória, a questão do tromboembolismo também. Então, a gente não acessa a via aérea do paciente, não precisa entubar, né, o paciente para fazer o procedimento que seja de membros inferiores, né? Geralmente, Rodrigo, isso fica a critério do anestesista. A maioria não muda a conduta devido aos benefícios da raquianestesia. Você só vai ter um cuidado maior de usar o menor calibre possível de agulha, né? De fazer uma punção rápida, né? Assim, assertiva. Camila, então a gente tem falado aí sobre raquianestesia, a gente tá claro para todo mundo que é um procedimento bastante seguro, que melhora bem os desfechos, né? Reduz bastante as morbidades, traz o paciente mais precocemente para deambular, diminuir as complicações do repouso demorado, volta para casa mais cedo. Então é uma excelente estratégia, né? Deixar isso reforçado aqui para os nossos ouvintes. Fale um pouquinho, de forma geral, da anestesia. O que há de novo? O que a gente tem feito na Santa Casa? O que tem sido feito dentro do grupo de anestesia de novidades? Pronto, Edival, vamos lá. Então, além das clássicas, né, que a gente já falou, que é a raquianestesia, temos também a outra anestesia de neuroeixo, que é a peridural, que também é utilizada, né, um pouco diferente da rac, mas seguindo o fluxo de anestesia regional, né, anestesia geral, e hoje a gente tem os bloqueios, né, guiados por ultrassom.
No passado, esses bloqueios eram feitos por auxílio ou anatomicamente ou por auxílio de estímulo-plex, que é um aparelho que gera ondas elétricas próximas ao nervo em que você identificava. Só que hoje a gente tem o advento do ultrassom, né? Então, o procedimento fica muito mais seguro. Em que cirurgias que a gente usa esses bloqueios de nervos periféricos? Diversas. Para ortopedia, utilizamos para membros inferiores, sendo analgésica ou anestésica falando. Membros superiores também utilizamos. Bloqueios de tórax, fazemos também abdominais. Então, a gente, e na Santa Casa, temos um ultrassom, inclusive, de excelente qualidade, para fazer os bloqueios nesses pacientes, ajudando na analgesia e, às vezes, sendo até uma técnica única, né? Anestésica mesmo, né? Uhum. Por exemplo, uma cirurgia de um rádio, né? Uma cirurgia no braço, no ombro. Nós conseguimos hoje fazer o bloqueio de plexo, né? Que é feito com ultrassom, como a gente falou, não precisando invadir via aérea, entubar o paciente, né? Fazendo só uma sedação, tendo alta precoce, deambulação precoce e sendo menos invasivo, né? Em relação ao paciente. É interessante como o ultrassom é importante na medicina, né? Anestesiologia, a terapia intensiva, enfim, é ultrassom do coração, como a gente viu no ecocardiografia, no episódio 10, né, com o Dr. André Chateaubriand, enfim, é uma evolução tremenda da medicina graças à abordagem ultrassonográfica e na anestesia não é diferente. Mas também não é diferente que as coisas passam rápido, nosso bate-papo sempre é muito bom e acaba voando e a gente vai se encaminhando para o final e por isso eu queria agradecer aqui a doutora Camila, nossa coordenadora do serviço de anestesiologia, uma pessoa, como você falou, mais que especial, então eu vou dizer super especial, então uma pessoa que contribui muito, agrega muito à instituição e reflete toda essa dedicação que as pessoas que lá estão. Então, eu queria agradecer não só pela sua presença no podcast, Camila, mas por toda a sua atuação frente à instituição, que é louvável, que eu agradeço bastante e certamente observo bastante. Então, encaminhar para o meu amigo Edivaldo para fazer as considerações finais. Pois é, faço minhas palavras de Rodrigo, uma honra muito grande tê-la na Santa Casa, Camila, e também ter a oportunidade de conversar um pouco contigo aqui, né, falando sobre um tema que é importante, que as pessoas se submetem com bastante frequência, tirando as dúvidas dos médicos, dos pacientes. Foi uma honra, um prazer muito grande tê-la aqui. Eu que agradeço a confiança, Rodrigo, e agradeço o convite, Edival. E o que a Santa Casa precisar, podem contar comigo. E assim finalizamos mais um Casa Científica. Você já sabe, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana, levando informação de muita qualidade, com toda a curadoria da Santa Casa de Feira de Santana para você. Então, não fica essa informação só para você. Compartilhe, curta esse vídeo para que mais pessoas se beneficiem de uma informação de qualidade. Nas nossas redes sociais, temos o Spotify, Casa Científica, YouTube, Instagram, Santa Casa FSA. Não deixe de nos seguir e aguarde o próximo episódio. Até mais.